92. Regressor Instruction. Capítulo 456. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Kofi. 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 Opa, você está bem? Kofi. Opa. Kofi. Kofi. Ao ouvir o que a Shuejin disse, minha saliva desceu pelo tubo errado. Meu peito começou a doer devido à tosse constante. Eu não tive escolha a não ser impedir Jungayan de chamar um sacerdote levantando minha mão, porque ela estava preocupada com minha condição. Estou bem. Apenas engolir a saliva pelo lugar errado. Kofi. 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 Quer que eu busque um pouco de água? Não precisa. Já vou entrar e estou bem. Você está realmente bem, não é? Sim. Não precisa preocupar-se com isso. Realmente só engolir pelo lugar errado. Mas estou bem, não se preocupe. Depois de tossir por um longo tempo, eu ainda não compreendi a situação atual. Que loucura é essa agora? É óbvio que Shuejin havia entendido mal alguma coisa. Ela deve ter imaginado o que queria com base nas informações que recebeu. Não é à toa que meu coração estava batendo rápido. Sua conclusão sobre isso é tão ridícula. Eu queria deixar isso de lado, dizendo que não fazia sentido, mas a expressão triste não deixou o rosto da Shuejin. Ela continuou andando de um lado para o outro. Até imagino como as coisas acabaram assim. Kim Sung disse que iria para o alojamento sozinho, e Shuejin, que sentiu o nervosismo aumentando por dentro, foi para fora e ficou andando ansiosamente. Era impossível esperá-lo na sala por causa de sua personalidade. Se você está tão apreensiva, siga-o. Ou você deveria ter insistido em ir com ele. Que mulher estúpida. Claro, Kim Sung notaria, mas era melhor do que não fazer nada e ficar assim. Foi frustrante ver como Kim Sung é nessa parte, e ela não é diferente. Agora sei por que não há progresso entre os dois. Eu a repreendi em minha mente por ser uma mulher estúpida antes de falar calmamente. Tenho que saber como isso aconteceu. Primeiro, vamos entrar. O que? Algumas pessoas podem supor coisas estranhas, e andar aqui fora não vai mudar nada. Eu quero saber de tudo. Então, você não ouviu nada sobre isso? Sim. É a primeira vez que ouço. Sinceramente, não sei do que você está falando. Esse boato é verdadeiro? Até onde eu sei, única pessoa que Kim Sung encontrou-se foi Yeonjou dos Cisnes Negros. E nem posso afirmar que eles estão namorando. Eu não sei. Na verdade eu não tenho certeza, mas Deokgu. Sim. Disse que é quase certeza. O que? O que Park Deokgu andou falando agora? Agora estou um pouco preocupado. Ele é alguém que ajuda em situações estranhas, mas também piorava as coisas. Sem surpresa, ouvi uma voz alta de trás. Jungnin. Ponto. Jungnin. Falando no diabo, ele aparece a verdade. Quando me virei, vi o grandão Park Deokgu. Não fazia muito tempo desde a última vez que vi este porco, e também não estou feliz em vê-lo. Pelo contrário, comecei a me preocupar cada vez mais com a situação. Porque eu queria saber o que ele ouviu para mudar o status do Kim Sung para em um relacionamento. Este porco, realmente. Por alguma razão, seu rosto alegre e animado aumentou ainda mais meu nervosismo. Não deixei de ficar nervoso mesmo quando ele me abraçou com força. Quanto tempo? É tão bom ver você. A propósito, irmão, você já ouviu o boato? O que? Oh, o que eu quero dizer é que Young-se foi em um encontro tarde da noite com uma jovem. Foi ontem à noite? Ele disse assim, mas deve ter procurado saber demais e espalhou boatos sem sentido. Poucas pessoas viram porque era muito tarde, eu também fiquei chocado. Honestamente, eu achava que Young-se não estava interessado em mulheres. Mas ele ainda é um homem, afinal. Explique devagar. O que exatamente você quer dizer? Ah, você ainda não ouviu sobre. Você saberia sobre isso depois de qualquer maneira, mas eu vou te dizer isso agora, então ouça com atenção. Eu não sei o que aconteceu ao certo, mas Young-se esteve em um clima bem íntimo com uma linda mulher em um restaurante próximo. Eles beberam vinho coladinhos, e só com isso, podemos dizer que é verdade. Acho um pouco estranho considerando a personalidade dele, não acha? Ele é o tipo que bebe vinho com outra mulher tarde da noite. Não foi nada de clima de íntimo.
Dizem que são sempre os mais quietos, mas quem diria que ele estaria envolvido em um escândalo primeiro? É apenas uma intuição, mas também não acho que ela seja uma mulher comum. Não sei que tipo de mulher vulpina ela é, mas sua experiência deve ser incomum. Por um lado, também estou um pouco preocupado com ele. Eu até pensei na possibilidade dele estar sendo enganado por alguma mulher interesseira. Ela sou eu, seu porco bastardo. Parece que ele nem notou que o rosto da Xuejin ao lado dele estava ficando cada vez mais escuro. Com certeza posso dizer que ele é um gênio para esse tipo de confusão, vendo quão determinado ele estava em dizer o que queria. Se eu deixá-lo continuar falando assim, acho que os boatos chegarão ao ponto em que a jovem estaria carregando o filho do mestre da Guilda Azul em sua barriga em alguns meses. Desde que eu estava prestando atenção em Kim Sung e outras pessoas, esqueci completamente que o porco estaria interessado neste tipo de isca. Ele até corou. Felizmente, parece que ele ainda não procurou saber mais da mulher, mas se Park Deokegu decidisse fazer isso, sua identidade seria revelada muito em breve. Como esperado. Ainda é muito cedo para afirmar qualquer coisa, Yejin. Talvez seja alguém dos negócios. Já que há primeiros dias ativos do museu, ele terá muitas pessoas para conhecer, de mercadores a mestres de clãs. Sério? A princípio pensei isso, mas depois comecei a achar que não. Em um encontro de negócios entre duas pessoas tem esse tipo de intimidade. Não é estranho? Bem, falam por aí que eles pareciam mais um casal que reencontrou-se depois de anos separados. Considerando o quão tímido e fechado ele é com estranhos, é estranho ele estar em um clima desse com alguém que acabou de conhecer. É apenas o que eu acho, mas... sim. Acho que ele está escondendo isso há pelo menos um ano. As chances são altas de que ele esteja em um relacionamento secreto, por isso não sabíamos até agora. Cale a boca, seu porco estúpido. Isso não é algo para se preocupar. Fora que é bem ridículo a princípio, e é feio falar sobre os relacionamentos amorosos de outras pessoas assim. Verdade, mas isso não é algo que vale a pena pensar? Se ele se casar e até tiver filhos, teremos também uma cunhada e sucessora. Claro, temos que procurar saber mais sobre isso. Com certeza é estranho eles andarem por aí tão tarde. Ele até saiu e ainda não retornou. Levando tudo isso em consideração, tenho 100% de certeza que algo está acontecendo entre eles. Ele definitivamente se sentiria muito envergonhado para contar aos membros da guilda, e Sung agora é uma celebridade, então ele tem que estar de olho na média. Vendo que ele apareceu com ela em público agora, acho que ele pode estar pensando em tornar isso público. Em outras palavras, ele estava testando as águas. Como pode estar tão convencido disso? Isso com certeza não faz sentido. Não importa como eu pensasse, é absurdo dizer que Kim Sung estava em relacionamento com uma mulher por um ano. Em outras palavras, é uma história em que as peças do quebra-cabeça não se encaixavam. No entanto, o porco bastardo conseguiu criar uma história dessa. Ele atraiu simpatia com boatos falsos com sua bela voz e forçou o absurdo a ser acreditado. Xuejin já mostrava que acreditava no palpite do Parque Deokegu. Devo admitir que ela caiu na armadilha que Parque Deokegu tinha cavado. Não importa como eu pense sobre isso, é ridículo dizer que ele está em relacionamento há um ano. Acho que seria mais correto dizer que eles estavam em encontro de negócios. E ele não queria que isso se tornasse público agora. O momento é bem estranho, e a situação em si não é natural. Desta vez, Deokegu, parece que você está errado. Para ser honesto, o que você disse também faz sentido, mas sinto o cheiro de algo. Que cheiro? O cheiro que ele e essa mulher devem se conhecer há muito tempo. Não sei como explicar, mas às vezes tenho essa sensação. Com minha experiência, é quase 100% de certeza. Seu demônio. Pelo menos é verdade que nos conhecemos há muito tempo. Sua suposição foi tão boa que me fez engolir em seco. É. Mesmo se você pensar um pouco diferente, logo saberá a resposta. Ele não planejava tornar isso público agora. O que você quer dizer? E se eles estiverem em uma situação em que ele foi obrigado a tornar isso público? Por exemplo, ela engravidou ou algo desse tipo. O que? Isso é loucura, seu bastardo. Isso pode ser mais ou menos explicado. De repente, ele apareceu com sua mulher, que ele se deu por tanto tempo. Quando penso nisso em termos de tempo, é razoável acreditar nessa hipótese. Há uma razão pela qual ela não está bem ultimamente.
Eu também ficaria do mesmo jeito. Estamos em paz agora, mas até mesmo imaginar criar um filho no continente já me deixa louco. Ah! Seus pensamentos são ainda mais loucos. Não é à toa que ouvi dizer que ele passa muito tempo andando sozinho. Isso não tem lógica. Há outras ocasiões. Pensem nisso, Jung-Nin, Yejin. Falando sério, quantas vezes ele desapareceu sem nos dizer? Algumas vezes não conseguíamos falar com ele por 1 ou 2 semanas. Ele nem mesmo nos diz onde esteve. Ele vai e vem, mas deve ter passado alguns dias vendo ela. Agora, acho que minhas suposições foram respondidas. Como esse bastardo ligou tudo assim? Ele poderia até ser chamado do mestre de narração de história. Até me fez sentir como se estivesse aprendendo com Park Deok-gu. Eu sabia que tinha que defender Kim Il-sung, mas não é fácil arranjar desculpas depois de ser pressionado assim. Acabamos de comer juntos. O porco bastardo transformou tudo em uma história sobre Kim Il-sung e sua mulher grávida que estavam em um relacionamento há 1 ano. Não seria estranho se eu não dissesse nada. No entanto, não posso apenas assistir. Você levando as coisas muito rápido, Deok-gu. Se fosse realmente algo grande, Il-sung nos informaria. E eu sei a maior parte da agenda quando o mestre da guilda está fora. Ele não teria tempo livre para encontrar-se com uma mulher. Mas você não precisa se preocupar, Yejin. Deok-gu estar enganado. Na verdade, é bem estranho. Acho que ele escreveu algum tipo de carta ontem à noite. O que? Não sei os detalhes, mas ele ficou na biblioteca escrevendo uma carta. Isso não é propor? Não, bastardo. Provavelmente era uma carta de desculpas. Tive certeza quando lembrei da disposição do Kim Il-sung. Ele ficou insatisfeito com o pedido de desculpas da noite passada. Então, provavelmente planejou devolver meu sapato e me dar uma carta com pedido de desculpas. Não esperava que ele ficasse na biblioteca, mas acho que não tem muita coisa escrita na carta. Eu fiquei preocupado que, se eu deixasse Park Deok-gu falar mais, teria boatos de que Il-sung tinha um filho secreto. Então, coloquei meu dedo na boca, fazendo com que eles ficassem em silêncio. O que devemos fazer, vice-mestre da guilda? Por que você está me perguntando? Shu Yejin estava com uma expressão muito diferente da usual. Regressor Instruction capítulo 457. Não apenas Shu Yejin reagiria assim. O absurdo que o Park Deok-gu disse soaria estranho e repentino para o resto do harém do Kim Il-sung. Eu não sei como elas reagirão, mas honestamente, é difícil até mesmo imaginar que reagiram bem. As mais notáveis entre elas é Park Yeon-jo dos Cisnes Negros e Kim Hee, nossa garota. Kim Hee, que estava ocupada praticando sua dança, ela ainda é apenas uma criança, então ela não deve ser levada em conta, mas isso não vale para Park Yeon-jo. Mesmo bem distante, ela ainda é uma mulher atraente. No entanto, o príncipe do gelo Kim Il-sung sempre a viu como uma pedra. Não sei se ele é insensível ou apenas um idiota. Mesmo alguém tão atraente quanto o Park Yeon-jo é tratada desse jeito, então é óbvio como ele vê as outras. Shu Yejin é uma virgem perfeita, oficialmente escolhida pelo unicórnio. Kim Hee é a mestre da dança fascinante. Não sei nada da Charlotte, mas ela seria como essas duas. Afinal, as 4 mulheres mantinham um equilíbrio igualado. Houve uma grande mudança, e foi o aparecimento de uma nova personagem suspeita de ser a mulher do Kim Il-sung. Neste momento, percebi que não era apenas o continente que estava pacífico. Ficou pacífico até mesmo nessa parte e, embora tivessem carimbado um tratado de paz para se dar bem e manter a paz, ninguém sabe como reagir a algo tão repentino. Se eles estivessem sempre batalhando em primeiro lugar, não teríamos esse triste resultado. Shu Yejin olhou para mim com um olhar tão triste. Ela não parecia ser capaz de voltar a seus sentidos. E não sabia como deveria reagir à notícia chocante. Então, tomei a atitude de falar primeiro. Ela não podia continuar andando do lado de fora. O que você quer dizer com o que devemos fazer? Não é grande coisa, então vamos entrar. Não é bom andar para lá e para cá aqui fora. O que o Deok-gu disse não passa de uma teoria, então você não precisa se preocupar com isso. Nada confirmado. Dizer que ele está em um encontro amoroso não faz sentido. Mas é verdade que ele teve um encontro íntimo com uma mulher desconhecida. Os boatos que são passados de boca em boca estão sempre aumentando. Na verdade, não foi nada íntimo.
As pessoas gostam de fofocas como essa. E se um Sung fosse a um encontro ou namorasse? Ele nem tem namorada. Não é algo com que você precise se preocupar, não é? Ponto. Ponto. Eu só estou preocupada. Não há nenhuma outra razão. Só estou preocupada com o mestre da guilda. Com o que você está preocupada? Ela pode ser uma mulher que não vale nada. Vejo que é algo que se deve se preocupar. Além da direção da operação da guilda, pode ser arriscado colocar gente estranha de repente. É natural eu ficar preocupada. Cuido da maioria dos assuntos internos, então você não precisa se preocupar com isso, Yejin. E nem foi decidido que ela entrará na guilda, e se ela tem algo diferente em mente, cuidarei dela sozinho. Mas não se preocupe com o que Deukegu disse. E Deukegu, você deve parar de dizer essas coisas. Não é um assunto que você pode dizer com um sorriso. Por mais que tenhamos a atenção do público, devemos evitar que todos esses boatos negativos vá a público o máximo possível. Ah! A Guilda Azul não é diferente de uma empresa. E os membros são a imagem da empresa. Eu nem preciso mencionar o mestre da guilda. Você entende o que estou falando? Entendo o que você quer dizer. Só conversei sobre isso com alguns membros da guilda. Não comentei isso com estranhos. Só estou dizendo que temos que ser um pouco mais cautelosos. Reagindo dessa maneira, ele começou a se sentir triste. Esse bastardo. Dei um tapinha no ombro dele para que ele soubesse que não deveria se incomodar e se sentir culpado, fazendo com que ele voltasse a sorrir. Não pensei nisso. De qualquer forma, obrigado por me avisar. Bem, claro. Você pode deixar esse tipo de fofoca para mim. Posso trazer à tona coisas que nem mesmo existem. Você não pode fazer isso. Certo. Mesmo assim, é melhor manter isso em segredo. E peço aos membros da guilda para não comentarem sobre isso. Especialmente, diga a Iri para não ligar para isso até que seja confirmado. Por favor, diga a Kim Myong para garantir que todos na guilda não conversem sobre isso. Eu cuido de tudo daqui. Pode deixar. Não é fácil reagir tão serenamente. Eu estava fingindo, esclarecendo as coisas, mas na verdade, o que eu sinto não é diferente da Xuejin. Merda. É natural pensar, estou feliz que Kim Un-sung ficou de boca fechada. E se eu não tivesse dito para o Parque Deokegu, An Kim e Kim Hee para manterem em secreto sobre Lee Ki-yeon, tudo seria drasticamente diferente. Talvez neste momento, Kim Un-sung esteja no alojamento para dar à jovem a carta e seu sapato. Não pude deixar de me sentir um pouco incomodado com o pensamento de que as coisas poderiam dar errado com um simples erro. É óbvio que ele ainda está mal com isso. Quando penso em Kim Un-sung, minha cabeça dói. Sei que ele vai querer incansavelmente dar um pedido de desculpas adequado. Isto não é bom. É terrível imaginá-lo indo ao Reino Unido para dar o sapato da puta rela. Acho melhor pedir a Lee Ji para fazer esse processo minuciosamente. É bom ser cauteloso nisso e cuidar de manter An Kim e Park Deokegu calados. Posso manter a boca fechada da Kim Hee apenas usando sua dança. Se a atenção do adorável regressor em Puta-Rela diminuir um pouco, tudo voltará ao normal. E se Puta-Rela fosse lembrada apenas como uma boa lembrança, estaria perfeito. O único problema é sua persistência. Se houvesse alguma coisa para atrair a atenção do Kim Un-sung, resolveria o problema com mais facilidade. Não é fácil. Não, antes disso, eu me pergunto se neste momento é certo ficar tão confortável quanto eu estou. Se eu tivesse uma grande missão como salvar o mundo, não é ilógico pensar que devo agir mais rápido. Tentei culpá-lo em minha mente. Percebi que meus pensamentos estavam fissurados sobre a situação atual do Kim Un-sung. Nesta situação pensei em muitas besteiras, mas quando pensei sobre o que Kim Un-sung tem feito, assenti. Ele não fez nada esses dias, exceto treinar. Ele recebeu alguns trabalhos de vez em quando, mas treinava novamente depois de resolver. Essa era a sua rotina diária. Não só ele saiu sozinho para se preparar para o futuro da primeira linha, mas ele assumiu sozinho várias coisas. Lembrando que muitas vezes me preocupei ao vê-lo balançando a espada como um lunático, o que ele precisa é apenas de descanso. Já que Kim Un-sung não foi capaz de desfrutar nem de um momento de descanso mental, devo evitar culpá-lo o máximo possível. Ele passou por isso por décadas na primeira linha e vários anos na segunda linha, sem isso.
Talvez o incidente com a puta rela causou esse efeito pelo desejo subconsciente de descansar. Ele gostaria de divertir-se, descansar e aproveitar a vida. Como um jovem, na casa dos 20 anos, foi arrastado para um lugar sobre o qual não sabia nada. Ele foi forçado a passar por dificuldades. Mesmo em sua segunda chance, ele vivia com um grande senso de responsabilidade. Posso afirmar isso com toda a certeza que ele atingiu seu limite, tanto mental quanto fisicamente. Quando me lembro do cara que riu alegremente na noite passada, honestamente, comecei a me sentir um pouco mal e ter pena dele. Descanso. Sim. É disso que ela precisa. Vejo alguns indícios de cansaço mental em seu comportamento. Pode-se dizer que a situação atual em que suspeitava de seu melhor amigo e irmão é uma prova disso. Não sei se ele percebeu, mas essa energia negativa prova que ele atingiu seu limite. Se eu fosse o psiquiatra do adorável regressor, recomendaria fazer uma pausa para relaxar. Foi um pensamento repentino, mas comecei a concordar cada vez mais com isso. Se ele ficar mais relaxado, poderá ver a situação de forma diferente. Yejin. Sim. Houve alguma mudança recente na agenda do mestre da guilda? Não. É a mesma. Ele trabalha e treina. Fora isso, nada de especial. Certo. Claro. Como esperado. Também comecei a achar que a noite passada foi um incidente que poderia ser chamado de distração para ele. Eu também não descansei o suficiente. Não há nenhuma lei que diga que ele não deve descansar. Não, é obrigatório ele fazer isso. A questão é como posso fazê-lo fazer isso. Queria sugerir a ele para ir a um encontro com puta rela, mas ele não deveria ir a um encontro com alguém que não existe. É uma pena, mas sinto que tenho que encontrar outra pessoa para isso. No entanto, deve haver outras opções além de encontro. Acho que seria eficaz encobrir os problemas das mulheres com as mulheres. Esse também é o jeito mais simples. Ele enlouqueceria com o treino e trabalho, e só se cansaria ainda mais. Quando olhei para minha direita, Shuejin chamou minha atenção enquanto caminhava. Yejin. Sim. Por favor, solte o cabelo um pouco. O que você disse? Preciso confirmar algo. Apenas solte o cabelo. Se você diz. Shuejin franziu a testa com o meu pedido repentino. No entanto, ela lentamente soltou o cabelo. Seu longo cabelo caiu sobre seu pescoço e ombros enquanto ela removia o elástico que prendia seu rabo de cavalo. Pensando bem, antes eu fui com ela ao mercado negro. Ela fica muito bem em um vestido também. Ela também é muito bonita, embora não aparenta isso, pois geralmente se veste como um homem. Que lindo. Isso é desagradável, vice-mestre da guilda. Ah. Não. Claro que a Yan é mais linda. Quase estraguei tudo. Você está tirando sarro de mim? Não, Yejin. Nunca. Merda. Eu balancei minha cabeça e desesperadamente tentei consertar o breve desentendimento, mas o rosto da Shuejin estava enrugado como se ela tivesse pisado em cocô. Claro, a Yan sorriu. Eu entendo a razão dessa cara. Eu disse a ela que ela é mais feia do que minha parceira, mesmo pedindo para ela soltar o cabelo. É algo que irritaria até Shuejin, que não tinha interesse em tais coisas. No entanto, ela olhou para mim com uma cara azeda apenas por um momento. Ela ficou surpresa com o que falei em seguida. Yejin. Sim. O que você acha do Unsung? Regressor Instruction capítulo 458 Shuejin ficou surpresa e confusa. No entanto, foi apenas por um momento, logo ela ficou calma e respondeu. Não sei. Também não sei qual é sua intenção com esta pergunta. Mestre da guilda é incrível. Ele luta constantemente para alcançar seus objetivos. Apenas olhando para ele, eu sinto que alguém respeitável em vários pontos. Alguém que vale a pena seguir. Não, não foi nesse sentido a minha pergunta. O que? Perguntei o que você achava dele como homem. O que? Sim, como um homem. O que você está? Você não gosta do mestre da guilda? E eu me pergunto por que você está fazendo essa pergunta, vice-mestre da guilda. Estou perguntando isso porque tem um motivo. Seja sincera. É muito importante. Por que é tão importante? Se você está brincando comigo, por favor, não faça essas brincadeiras de mau gosto. Não, eu não estou. Estou perguntando isso por curiosidade como amigo.
Na verdade, sei disso apenas pelo seu rosto, mas por que você evita essa questão? Você gosta do Unsung? Por que eu? Nunca pensei sobre isso. Não sei o que fez você achar isso, mas você parece ter confundido meu respeito pelo mestre da guilda com outra coisa. Nunca tive esse tipo de sentimento, e acho que nem deveria. Não. Não diga isso. Seja sincera. Você gosta dele? Não. Você gosta dele? Não. Sim, você gosta dele. Eu disse que não. Não. Ela gritou como se estivesse nervosa. Claro, eu também fiquei nervoso. Isso porque ela exaltou-se. Eu esperava que ela inicialmente negasse, mas sinto que o desafio é mais difícil do que eu pensava. Até Jungaian ficou surpresa com a pergunta repentina, mas com base em sua reação, acho que ela não percebeu que Xuejin gostava do Kim Sung. Ela geralmente não está interessada em outras pessoas. Talvez ela nem se importasse com o que Kim Sung e Xuejin costumavam fazer. No entanto, vendo que seu olhar em direção a Xuejin mudou, acredito que ela gostou do fato de que nada aconteceria entre Xuejin e eu. Ela realmente é uma pessoa bem modesta, não é? Oh. Ponto. Sinto muito por gritar do nada. Realmente não é o que você pensa. Parece que você entendeu errado. Só disse aquilo porque estou preocupada com o mestre da guilda e a guilda azul. Eu nunca falo sobre isso por causa de sentimentos pessoais. Não, o que há de estranho nisso? Quando um homem e uma mulher convivem juntos, tais sentimentos podem surgir? Como eu disse, não é isso. Na verdade, negar agora que é estranho. Não somos mais crianças, e não estou brincando com você. Não é por isso que o unicórnio está tão feliz com você? E quantos anos você tem para corar por algo assim? Isso também é um mal-entendido. Você não tem ideia de como eu era na Terra. O que? Eu só vou te dizer isso. Todo mundo sabia sobre a especialista do colégio feminino Ozin. Está parecendo o Parque Deokigu, o médico do amor em Gangondo. Mesmo que ela falasse, ela ainda estava corando. De qualquer forma, isso não tinha nada a ver com o assunto em questão. O importante era o que Xuejin pensava do Kim Sung. Na verdade, é bem óbvio. Ela estava apenas envergonhada de me dizer, mas talvez saiba disso melhor do que ninguém. Todos na guilda sabiam que Xuejin estava secretamente apaixonada por Kim Sung. Ela estranhamente corava sempre que estava com Kim Sung, e ela manteve seu lugar ao lado dele, usando a posição de tenente como desculpa. Ela pensou que tinha escondido bem, mas apenas Kim Sung não sabia de seus sentimentos. Devo usar outra pessoa. Como alguém que imaginava vários cenários, talvez Park Yeon-jo dos Cisnes Negros, mas por algum motivo, quanto mais eu olhava para ela, mais triste eu ficava. Nossa Yejin sofreu muito. Ele enfrentou um triste final por causa do lixo mascarado na primeira linha, mas ainda expressou seus sentimentos antes de sua morte. Eu pessoalmente a considero uma amiga próxima, então se eu tivesse que escolher alguém, seria ela. Talvez ela possa ter um efeito positivo na saúde mental do Kim Sung. E o mais importante, ela se importa com ele, então não havia como negar que ela não seria capaz de ajudá-lo. Ela até jogou sua própria vida fora como se não fosse nada, então acho que ela seria uma boa parceira para o Kim Sung. Não estou interessado se você foi especialista no colégio feminino Ozin. Honestamente, perguntei por que quero ajudar. Não, eu sinto que isso é mais uma necessidade. O que tem a ver com Yoon Sung? O que? Yoon Sung está mentalmente esgotado. Você já pensou nisso enquanto observava? Que? Também sei disso. Você não precisa negar isso. Você já viu ele descansando, não, né? Você está equivocado. O mestre da guilda sempre descansa. Não estou falando de descansar o corpo entre os treinos nem sobre uma refeição ou chá no meio do trabalho. Perguntei sobre como alguém normal, como ficar deitado sem fazer nada, curtir a vida cultural ou hobbies. Se não for esse o caso, tudo bem, desde que seja seu tempo livre pessoal. Você deve ter visto algo, pois você está sempre perto dele. Estou perguntando se você já viu algo assim. Eu não. Eu já sabia. Me pergunto por que não tenho estado com ele ultimamente, mas ele não parece ter mudado muito além de suas habilidades sociais. Quando virei minha cabeça ligeiramente, vi o rosto sério da Xuejin. Ela deve ter percebido que havia algo estranho.
Ele era assim mesmo antes de você vir para a guilda. No momento, ele está um pouco melhor. É natural que você nunca tenha visto. Honestamente, eu não sei nem o que ele vem comendo, exceto quando come com os membros da guilda. Bem, é verdade. Tentei fechar os olhos até agora, mas quanto mais penso nisso, mais séria fica a situação. Mesmo depois de alguns anos, ele ainda não mudou, e talvez nem notou. Entendo que ele se sinta inseguro, mas seu caso é um pouco grave. Ele está constantemente preocupado, apreensivo e preparado. Isso é algo que as pessoas costumam fazer. Ponto. Honestamente, eu quero elogiar Yun-Sun por se encontrar com uma mulher ontem à noite. Pessoalmente, eu me pergunto se isso ajudou a aliviar seu estresse. Que? Claro, eu sei com o que Yejin está preocupada. É muito suspeito que uma mulher que nem sabemos o nome dela tenha aparecido de repente, e há algo de errado nisso. Eu também penso o mesmo. Então, eu quero criar um lugar onde nosso mestre da guilda possa relaxar. E considero Yejin como alguém ideal para isso. Você não pode fazer isso apenas com esforço. As emoções humanas são inconstantes. E mesmo que eu tivesse sentimentos em relação ao mestre da guilda, não temos certeza disso. Pode parecer sem sentido dizer isso, mas honestamente, não posso falhar com você. Você passou muito tempo com Yun-Sung e tem vantagens sobre qualquer outra pessoa. Afinal, você o entende. Eu entendo mais ou menos do que você está falando, mas eu não sei por que você está tentando ajudar-me. Essa proposta é tão repentina. Claro, isso não significa que eu tenha sentimentos pelo mestre da guilda. Eu só quero entender. Na verdade, desde que a puta rela apareceu recentemente, a situação ficou ainda mais complicada. Eu realmente quero que Yun-Sung continue fazendo coisas como flertar, então eu espero que ela pelo menos tente. Eu preciso dela para ajudar a saúde mental do Kim Sung. Ele poderá relaxar se alguém estiver ao seu lado. Eu quero dizer isso, mas não posso. No final, eu tive que dizer as desculpas certas. Você sabe que eu sou ambicioso. É um pouco estranho que uma pessoa desconhecida, de repente entre para azul, e honestamente, praticamente tudo que Deokegu diz é um absurdo, mas isso não significa que não possa acontecer. Se Sung encontrasse uma alma gêmea, seria melhor se fosse alguém que ele conhecesse. Na verdade, esse é a maior razão. Pessoalmente, torço por você, e acho que agora é o momento certo para atacar. Então você vai fazer isso ou não? Esta não é uma coisa que você pode ajudar e eu nem preciso desse tipo de ajuda. Então, eu. Suas palavras soaram determinadas, mas seu rosto mostrou emoções misturadas. Ao contrário do que ela disse, ela parecia querer uma ajudinha nisso. Mesmo que ela dissesse bobagem, e que ela era especialista do colégio feminino Ozin, todo mundo sabia que Xuejin nunca tinha namorado ninguém. Provavelmente, ela está confusa, indecisa, sobre o que fazer, como se aproximar dele e até mesmo como começar. Havia tantas mulheres bonitas e capazes ao redor, e até uma mulher grávida desconhecida apareceu. Ela parecia estar perdida. Ela me olhou tristemente, perguntando o que fazer. Desculpe, mas não tenho o que fazer. Ponto. Vou falar com a Yeonjou dos Cisnes Negros. Não, é um pouco estranho ajudar com isso em primeiro lugar. Se for uma forma inapropriada. Não é. Estou apenas lhe dando um conselho sensato. E isso é pelo mestre da guilda. Quem será responsabilizado se o inocente Yun-Sung for pego em um escândalo por causa daquela mulher vulpina? Ele é como o pai da nossa guilda, e não quero vê-lo passar por algo assim. Honestamente, você pensa o mesmo. Você pode estar envergonhada, mas não precisa negar. O que é ser um bom amigo? Eu já comi com Yun-Sung. Nós até fomos para a sauna, e tudo mais. Garanto que posso te guiar na direção certa. Tudo ficou em completo silêncio. Virando minha cabeça para olhar para ela, vi seu olhar confuso. De algum jeito, ela reagiu positivamente às minhas palavras. Logo, depois de muito tempo, Xuejin lentamente abriu a boca. Como esperado de você. Sei como você pode me ajudar? Mude seu estilo, Makise, melhore o seu comportamento. Certo. Mais importante, você só precisa me ouvir. Vamos pensar nisso como se estivesse agindo como minha marionete ou avatar por alguns dias. Regressor Instruction capítulo 459. Pouco tempo se passou desde então.
Os magos, incluindo Junga e Ayansora, foram forçados a trabalhar intensamente. No entanto, como resultado, o museu está começando a parecer como planejado. Mais construções foram feitas. É notável quanto poder, incluindo os magos, usavam. Claro, eles não são os únicos ocupados. Eu também não tive tempo nem mesmo para respirar, pois tive que dar continuidade ao processo administrativo. Kim Myeon, Lee Ji e a mulher do Parque Deokgu, a maga Wang Jeongyeon, e até mesmo Sun Hye-yeon, tiveram que ficar acordados a noite toda. A recém-chegada Nazu, Helena, estava encarregada dos elfos e das diferentes raças no museu, e Yeon, a única com classe de ferreiro da guilda, não parou um minuto de martelar. Porque ela tinha que fazer itens para o museu que, além da venda, poderia ser usado como recompensa. No momento, Yeon, que veio como ferreiro e subtanque, brilhou. A armadura feita de ossos de salite e escamas de dialogia eram de alta qualidade. Despertou o interesse até de pessoas de nível lendário e heróico. Junto com o negócio de poções, um novo negócio surgiu a partir de um dos pilares da Azul. Devido ao seu tremendo crescimento, fiquei ainda mais ocupado. Ao recrutar ferreiros que seriam funcionários da guilda, não tive escolha a não ser criar um novo sistema como foi feito na parte da alquimia. Subequipamentos que não foram feitos pela própria Yeong também carregavam o emblema da Azul e foi para a área de venda. Nossos alvos e aventureiros de alto nível. Os lucros dos equipamentos de ponta foram tremendos, mas os lucros do sub também foram legais. Na verdade, são equipamentos de baixo custo, mas com o emblema azul, conseguiu abrir as carteiras dos aventureiros comuns. O custo de investimento inicial no museu foi recuperado com equipamentos da Yeong. Claro, ela não foi a única a se beneficiar do novo mercado. As poções também vendeu bem e gerou muito lucro. Ter que colocar os funcionários da guilda e membros do grupo para trabalhar era cansativo, mas divertido. As guildas ativas aqui no museu não eram diferentes da gente. Eu nem mesmo vi o rosto da Shai-Ha, exceto durante suas aleatórias visitas noturnas, e eu não sei onde o que Park Yeon-jo está fazendo. De acordo com a Lei Ji, que poderia ser considerada sua tenente, ela parece estar procurando por uma mulher grávida que apareceu do nada, mas ainda não encontrei algo que confirme isso devido às mentiras da Lei Ji. Sempre fui grato à Lei Ji, mas agora sou ainda mais devido à sua ajuda com o recente incidente. Foi ela quem despistou a rede de investigação dos cisnes negros que poderia ser rotulada como uma guilda de informações. As coisas fluíam tão bem que até impressionou-me. No entanto, os problemas no continente ainda são grandes. Os aventureiros estavam imersos na repentina paz, e o encontro dos deuses está demorando a acontecer. Embora o Papa Bazel venha fazendo mais culto do que antes, Benignore, o ícone da incompetência, ainda não restaurou sua divindade. Honestamente, acho que é por causa da qualidade da oração. Diferente do passado, as pessoas oravam desesperadamente porque estavam em uma situação em que suas vidas estavam em risco. Acho que agora essas pessoas oravam apenas por orar mesmo, pois estavam de barriga cheia e tinham um telhado sobre suas cabeças. Vocês devem ser sinceros em suas orações, sinceros. Apesar disso, tudo estará resolvido algum dia. Isso não pode ser tratado como uma prioridade máxima para resolver. A masmorra demoníaca e o museu não poderiam substituir tudo o que perdemos devido à falta de divindade, mas ainda suprem o básico. Então, acho podemos suportar um pouco mais. Diante de uma situação como essa, havia apenas duas prioridades. A primeira é pensar em como enrolar um porco. A outra é resolver problemas internos. Pensei um pouco sobre o primeiro, mas ainda não há solução para isso. Portanto, acho que seria melhor resolver o segundo problema imediatamente. Claro, é bem óbvio qual é o problema. Yunsung. Tem a ver com o adorável regressor. Claro, não tínhamos brigado nem nada do tipo. Na verdade, o reencontro foi bem emocionante como de costume. Recebi muitos presentes e atenção. Ele continuou perguntando como eu ainda sou o mesmo. Ele também participou de refeições e festas, além da reunião com todos os membros da guilda. No entanto, só foi isso. Não consegui ouvir a verdadeira história que ele tinha em mente ou as informações. Não era como se uma parede tivesse sido construída entre a gente, talvez uma leve sensação de distância. Claro, apenas posso estar pensando demais.
Na verdade, Kim Sung não agiu muito diferente de antes. E tirei algumas dúvidas que tinha. Então, posso dizer que nosso relacionamento se fortaleceu. No entanto, meu desejo de desenvolver ainda mais nossa amizade para que pudéssemos nos abrir ainda não avançou. O que eu queria era uma amizade forte o suficiente para revelar à vontade os acontecimentos da regressão. Isso mostra que ainda não estamos nesse nível. Não tenho certeza se ele sabia que eu estava ansioso, mas não importa. Ele estava ocupado tentando encontrar a dona do sapato, a puta rela. Não esperava que ele não me contar sobre isso também. Achava que ele pelo menos me pediria para fazer algo a respeito. É um pouco decepcionante. Eu já sabia que ele estava relutante em fazer pedidos pessoais, mas isso me limitou. Senti que ele não conseguia se acalmar para poder ficar à vontade e ele não conseguia relaxar a mente direito. Para se aproximar do Kim Sung e passar para o próximo nível, ele tem que ficar bem mentalmente. Por isso eu escolhi Xue Jin. Mesmo que fosse uma maneira de ajudar a mente exausta do Kim Sung, também desviaria sua atenção da puta rela. Matarei 2 coelhos em uma cajadada só, então estou contente. Primeiro analisei a relação entre Xue Jin e Kim Sung e o que Kim Sung pensava da Xue Jin. Ela é alguém em quem você pode confiar. Eu confio nela. Foram os sentimentos internos do cara que me perguntou baixinho. Todos sabiam que Kim Sung não tinha sentimentos românticos por Xue Jin. E foi ela quem passou mais tempo com o adorável regressor. Não tive muito contato com Kim Sung por causa dos diferentes trabalhos que precisavam ser resolvidos. No entanto, eles estão quase sempre juntos porque fazem e resolvem as mesmas coisas. Eles treinam juntos, trabalham juntos, descansam e até comem juntos. Não é absurdo dizer que ela está em uma posição que proporciona dar a ele o melhor apoio. Se eles fossem pessoas comuns, o que seria ainda mais estranho era eles não ter sentimentos um pelo outro. E também não seria estranho dizer que eles secretamente desejavam os corpos um do outro durante o tempo livre. Xue Jin deveria ter conseguido mais, mesmo sem minha ajuda. Sua posição é mais do que suficiente para ela fazer isso. Não tinha muita diferença de idade como Kim Hee, e ela não está na mesma posição da Park Yeon-joo. No entanto, seria correto dizer que não teve progresso, não por causa do Kim Sung, mas por causa dela mesma. Em primeiro lugar, ela não tinha a intenção de parecer uma mulher. Ela ocupou a posição de uma subordinada competente, amiga confiável, então não é de admirar que o cara chato não tivesse ter nenhum desejo indecente em relação a Xue Jin. Posso dizer que eles criaram um tipo de amizade desconhecida, mas a situação em si não é tão boa. O que pude notar com o incidente da puta rela foi que nosso adorável regressor não era um eunuco. Mesmo depois da primeira linha, ele não é diferente de qualquer outro jovem na casa dos 20. Então, acho que a coisa mais importante a ser feita é fazer com que ele veja você como uma mulher. Ao ouvir isso, o rosto da Xue Jin escureceu. Já passamos por vários desses encontros para esse assunto, mas ela ainda duvidava. O que é normal, já que ainda não tivemos sucesso. Como uma mulher. Sim. Como uma mulher. Nossa principal prioridade é fazer com que Sung veja você como uma mulher. Ele provavelmente só pensa em você como um colega de trabalho, amiga, subordinada no trabalho. Isso porque toda vez que ele olha para você, ele vê uma guerreira, não uma mulher. Entendo. Não é que você não seja charmosa. O problema é que você se coloca nessa posição primeiro. Sendo mais preciso, eu até acho que é melhor ficar longe se continuar assim. O que? Não precisa ficar tão surpresa só porque estou falando desse jeito. No entanto, talvez seja melhor dar uma pausa. Não sei. Acabe com a parte de treino. O que? Exatamente como eu disse. Depois de dar alguma desculpa, como se não estivesse se sentindo bem, aproveitem o tempo de treino juntos. Mas isso é. E também diminuir um pouco o trabalho ao ar livre. Não, diminua tudo. Por enquanto, acho que seria melhor apenas cuidar do trabalho administrativo em conjunto. E está proibida de usar até mesmo essa armadura feia por enquanto. Dizer que é feio. Você já tirou essa armadura? Que pergunta sem sentido. Claro que já tirei, tiro quando vou dormir. Pedir-me para tirar minha armadura é um conselho ridículo. Você sabe o que eu faço, mas você ainda diz isso. Como eu disse. Por enquanto, sem treinamento, sem trabalho ao ar livre ou missões. Além disso,
Você não precisa usar essa armadura. Yoon-sung definitivamente vai gostar de você se você usar a mesma armadura por 365 dias. Não uso essa armadura por 365 dias. Eu também uso uma armadura reserva de forma adequada. Esta mulher. É por isso que ele não consegue ver Shuejin como mulher. Notei que a situação é um pouco mais séria quando pensei no fato que ele nunca tinha visto a feminilidade dela, mesmo durante a primeira linha. Você não concordou em me ouvir? Se for um pedido sem lógica, não vou aceitar. É algo bem lógico. Bom, não importa. Só não use essa armadura de agora em diante. Por enquanto, use roupas casuais. É embaraçoso dizer isso, mas francamente, Yejin é linda e bastante atraente. Vai melhorar bastante apenas tirando essa armadura que me lembra Bonobono. NT, Bonobono é uma série de mangá de Mikio Igarashi. De março de 1986 a março de 1987. Na verdade nem tenho certeza se é referência a esse anime/manga. Ponto. Agora, passe a armadura para cá. Ponto. Ficará melhor sem isso. O que eu devo vestir? Vou cuidar disso agora. Conheço alguém brilhante nessa área. Vamos mudar tudo, de maquiagem a roupas. Eu sinto que está ficando muito sério. Estou começando a ficar nervosa. Claro que é sério. Essa jovem não pode tirar seu precioso Unsung de você. Você não está fazendo isso comigo agora porque você também não quer? Isso também é pela guilda. Ponto. Certo. Ji, pode entrar. Ela entrou logo depois que eu disse isso. Shuejin ficou chocada. Ela provavelmente nunca imaginou uma situação dessa. Por que você me fez esperar tanto? Ela é especialista nessa área. Regressor Instruction capítulo 460. O motivo que chamei Leiji é que é bem óbvio. Pelos meus padrões acho que ela é a mais feminina. Quando penso nas mulheres ao meu redor nesse quesito, ela é a primeira pessoa que me vem à mente. Shai usou um estilo confortável desde o início. Helena se vestia de um modo que não exigia maquiagem. E eu no caso Gano se vestia na moda antiga. Jungayan vem dando seu melhor, mas não é suficiente. Ela parecia uma estudante universitária que começou a se vestir recentemente. Se eu tivesse que classificar de elogia, diria que ela é como Helena. Para começar, nem são humanos, então não é correto compará-las no mesmo padrão. Sun Yeon também é uma das melhores nesse quesito. Seu jeito de se vestir mais simples é suficiente para conquistar o coração de muitos homens, mas não é adequado para esta ocasião. Esse é o problema. Desde que eu tinha a mãe da puta ela, Leiji, não precisava chamar Sun Yeon. Leiji é especialista em transformação. Não estou em posição de avaliar a aparência de outras pessoas, mas se estivesse, diria que Leiji é uma pessoa bem comum. Diferente dos monstros ao meu redor, ela é fofa. Ela não é tão sexy quanto Shai-ha, e ela não é tão bonita quanto Yu no caso Gano. Não posso nem mesmo compará-la com Dialogia e Helena. Se Helena fosse um pavão, Leiji seria um filhote de pardal. Mesmo assim, a diferença não é tão gritante das outras. Isso significa que Leiji é bonita bastante atraente. Ela não nasceu com penas coloridas e bonitas como algumas, mas o filhote de pássaro sabe melhor do que ninguém como conseguir suas penas coloridas e melhorar seu físico. Não sei se me sinto assim por causa da personalidade da Leiji ou porque ela é minha alma gêmea, mas a vejo assim, pelo menos aos meus olhos. Não posso negar que ela tem ótimas habilidades. Mesmo durante o tutorial, ela foi relativamente bem. Isso mostra que ela estava sempre cuidando de si mesma, mesmo em lugares onde não há banheiros. Ao relembrar o passado, senti um calafrio percorrer minha espinha. Não sei se todo mundo é assim, mas pelo menos Leiji nunca deixou de se cuidar. Ela sabe melhor do que ninguém que a aparência e a personalidade de uma pessoa atraíam as pessoas. Ela não ficaria parada depois de ver o estado da Shuejin, que vem sendo desleixada por tantos anos. Suas palavras, que vieram do fundo de seu coração, foram suficientes para ferir os sentimentos da Shuejin. Você é realmente uma mulher? Se você está perguntando isso biologicamente, sim. Eu sou. Não foi nesse sentido. Bem, na verdade, não é algo que se deve julgar. Cada um tem um estilo de vida diferente. Existem pessoas como você, e existem pessoas que são diferentes de você. Mesmo assim, estou ainda mais pasma.
vendo alguém que vive uma vida muito diferente da minha. Oh, acho que você não está nem um pouco interessada. Vejo que você também cuida das suas unhas. Isso é um problema no treino? Ponto. Ponto. De qualquer maneira, você é um caos completo. Eu vim aqui porque Kyung me pediu. Mas como você já é bonita, ficará melhor do que agora com apenas um toque. Claro, por favor, mantenha isso em segredo de Yeonjou. Me sinto desconfortável porque parece que estou ajudando a rival dela. Você não costuma usar maquiagem. Não iria borrar quando eu suasse. Você não deve esquecer a magia. Mesmo com uma simples magia, isso poderia ser resolvido. Acho que você só não estava interessada. Tem muitos lugares de maquiagem por toda a Lindell, e você nunca foi em um. Cisnes Negros também fez muitos estabelecimentos relacionados à moda. Sim. Desculpe, mas não tenho muito tempo para isso. Dizer que você não tem tempo não passa de uma desculpa. Você pode acordar uma hora mais cedo todos os dias. Da próxima vez, vou te levar a um dos nossos estabelecimentos. Não tenho muita coisa aqui, mas a maioria pode ser usada como improviso por enquanto. Então, deixa eu dar uma olhada. Acho que seria bom dar um pouco de retoque nos lábios. E que armadura azulada é essa? Mesmo que seja apenas uma armadura, você não deve ser desleixada. A cor não é bonita. Não. Não é. Parece a cor do rosto de Bonobono. Escolhi esta armadura com Inri. Nossa. Que Inri. Satanás é um anjo comparado a essa escória. Já tinha dito que essa armadura velha me incomodava. Não esperava que Kinri tivesse escolhido com ela, mas tenho certeza que ela estava apenas brincando com Xuejin. Fora isso, a situação não é péssima. Não sei a conclusão da Lei Ji sobre ela, mas parece estar fazendo efeito. Assim que entrou ela já disse um fato tão sólido, então, já era uma razão para elogiá-la. O jeito como Lei Ji falava com confiança também parecia estar causando efeito. Na verdade, Lei Ji é uma especialista, então é normal Xuejin agir assim. Fará outras coisas hoje? Tenho meu treino à tarde. Depois disso, tenho algumas coisas para fazer. Treinamento da tarde. É melhor deixar isso de fora por enquanto. O que? Eu disse que é melhor deixar isso de fora. Apenas siga minhas instruções por enquanto. Vou te guiar passo a passo, começando com como banhar adequadamente. E preciso saber o produto que conseguiu deixar seu cabelo nessa condição. Opa, espere aqui um pouco. Certo. Então, Lei Ji foi com ela ao banheiro, segurando sua mão com força. O problema é que eu continuava ouvindo suas vozes. Você também precisa mudar o estilo de suas calcinhas. Esse tipo é um pouco inadequado. Para sua idade. Qualquer um que ver isso vai se assustar e fugir. Eu detestaria se eu fosse um homem. Ponto. E parece que tenho muito o que fazer. Fique parada. Onde você acha que está tocando? Fique parada. Não toque. Não toque aí. Não vou ficar parada. Eu não estou fazendo isso porque eu gosto ou que quero, entende? Estou tentando ajudar, então fique parada. Ah! Comecei a ouvir gritos em agonia. Não sei o que estava acontecendo, mas os gritos da Xuejin e a voz da Lei Ji me fez lembrar de Entai. Algum tempo depois elas voltaram. O rosto da Lei Ji mostrava uma expressão de realização, enquanto Xuejin parecia estar com dor. A especialista sentou Xuejin atrás da penteadeira e começou a falar novamente, enquanto mostrava suas habilidades. Posso estar exagerando um pouco, mas parecia que ela estava mudando Xuejin em tempo real. No momento só deu para trazer os produtos que uso. Alguns caros. E não vou poder ajudá-lo o tempo todo, então é melhor aprender a fazer isso sozinha. Oh, eu tenho que começar com o seu cabelo. Eu não vou cortar muito. Certo. Eu também vou arrumar suas sobrancelhas. Oh, tudo bem. Eu invejo as pessoas que já ficam bonitas sem precisar fazer nada. Sua pele também é muito bonita. Bem macia e flexível, talvez seja porque você se exercita muito. Seu corpo é realmente demais. Eu também cuido do meu corpo fazendo exercícios, mas seu corpo está em um nível diferente. O volume é bom, e se você estivesse na Terra, poderia ser um modelo. Estou falando sério. Obrigado por suas palavras. Não precisa ficar tímida. Pelo contrário, você tem que ser confiante. Pessoas bonitas precisam mostrar que são bonitas. Você passará por algumas dificuldades,
Mas sua vida será mais confortável se você usar isso corretamente. Isso também vale para o que veste, independente de gênero ou lugar, julgaram. Ponto. Não entendo do que ele está falando. Ele continua falando coisas complicadas em suas explicações. Não é fácil entender do meu ponto de vista. Apenas de uma coisa eu tenho certeza. Leiji está indo muito bem. Presenciando a mudança drástica da Xuejin foi o suficiente para me deixar boquiaberto. Agora entendo por que eu lhe assisti a YouTubes de maquiagem. É divertido ver suas transformações. Como Leiji não parava de falar, não houve silêncio constrangedor. O jeito que ela maquia me fez recordar de Bobby Ross. N.T. Robert Norman Bobby Ross foi um pintor americano. Se ela fosse uma youtuber de verdade, ela seria famosa. Claro, a aparência em constante mudança da Xuejin foi bastante interessante de assistir. Logo, o pessoal da guilda entraram com muitas roupas. Esta é a primeira vez que vejo tantos cabides. Não combina com o quarto de Xuejin, que tem apenas um guarda-roupa. Quantas roupas? São tantas que dava para dividir em 2 lados. Na verdade, nem consigo mais ver seus rostos. Só sabia que estavam para terminar devido às suas vozes. Ficar de pé. Experimente algumas roupas. Você tem alguma roupa que você gosta? Na verdade não. Se eu tivesse que escolher uma roupa, seria esse vestido azul. Por que você gosta tanto de azul? Você também deve começar a escolher roupas casuais além de vestidos. Não seria estranho trabalhar de vestido? Você deve usar roupas apropriadas para cada ocasião. Vamos ser modestas em vez de extravagantes. Este é o meu gosto pessoal, mas sinceramente, não gosto de coisas extravagantes. Algumas pessoas fazem coisas estranhas no cabelo, mas isso está fora de questão. Você pode finalizar seu visual apenas com os acessórios mais básicos ou bolsa. Fique de pé e levante as mãos. Tire todas as roupas que você está vestindo. Mas ele não vai ver você desse lado. Vou experimentar alguns em você. Certo. HMM. Este caiu muito bem em você. Muito bonito. Sério? Por que eu mentiria? Mas. Opa, terminamos. Venha ver. Certo. Enquanto eu me movia entre a montanha de roupas, pouco a pouco vi Xuejin. Não há palavras que possam expressar o que sinto. Uma coisa é certa. Ela realmente está linda. Ela tinha cabelos levemente ondulados e usava uma blusa e uma saia. Bem modesta, sem extravagâncias, mas ainda fiquei boquiaberto. Até seu colar simples combinou com sua roupa. Sempre achei ela bonita, mas sua transformação com magia tornava difícil acreditar que ela era a mesma pessoa. Leiji sentiu orgulhosamente ao lado dela como se dissesse que estava satisfeita com o resultado. Sua expressão era quase como se ela tivesse completado uma missão de nível heróico. O que achou? Ela está linda. Se você estiver brincando. Não. Você está muito bonita. Você já se olhou no espelho? Não. Então apenas se olhe. Aí saberá se estou brincando ou não. Tenho certeza que ela será mais surpresa com a mudança. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.